Olá, eu sou a Juliene, eu sou nutricionista da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Sou também responsável técnica pelo Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cardápios da alimentação escolar e qual a influência deles para os alunos que têm necessidades alimentares especiais e, nesse caso, os alunos com diabetes. Então, nós vamos falar um pouco sobre diabetes nas escolas, do projeto parceria entre a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, e eu vou falar essencialmente hoje sobre os cardápios da alimentação escolar. O Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal e os cardápios. Conforme a resolução número 6 de 8 de maio de 2020 do FNDE, entende-se a alimentação escolar como todo alimento oferecido no ambiente escolar. O que é o PNAE? O PNAE ele tem o objetivo de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento psicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos. Por meio de quê? De ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram suas necessidades nutricionais durante o período letivo. O que esse objetivo ele quer o que quer dizer? Ele quer dizer que o PNAE ele tem 2 eixos, o eixo da formação dos alunos, a formação dos hábitos alimentares saudáveis dos estudantes e a questão da oferta do alimento. Então o programa ele trabalha com esses 2 eixos principais. O que são os cardápios da alimentação escolar? Ele é um documento elaborado por nutricionista e tem como objetivos promover a oferta da alimentação adequada e saudável na escola, contribuir para o atendimento das necessidades nutricionais dos estudantes, conduzir o processo de compra dos gêneros alimentícios a serem utilizados na alimentação escolar, promover a universalidade e a igualdade do atendimento aos alunos matriculados, inclusive aqueles com necessidades alimentares especiais. E promover a oferta de alimentos locais, respeitando a vocação agrícola da região, fortalecendo dessa forma a cultura alimentar e os hábitos alimentares saudáveis. Então, o PNAE ele tem que trabalhar com todos esses eixos. O cardápio da alimentação escolar ele tem que contribuir para atingir esses objetivos. Os cardápios, como eu falei, são elaborados por nutricionistas. É uma obrigação por lei que o nutricionista ele seja o profissional responsável pela elaboração dos cardápios da alimentação escolar. Eles são compostos por gêneros alimentícios básicos e respeitam as referências nutricionais, os hábitos alimentares dos estudantes, a cultura alimentar da localidade. Ele se pauta-se na sustentabilidade e sazonalidade, então a gente precisa estar atento à questão da diversificação agrícola, da vocação agrícola aqui do Distrito Federal, no caso, para a gente colocar os alimentos e os gêneros alimentícios que estão na época, então a gente respeita a sazonalidade e também agricultores que pautam a sua produção na sustentabilidade. A porção ofertada ela deve ser diferenciada por faixa etária dos alunos. Eu não posso dar a mesma porção para o aluno que está na educação infantil, a mesma quantidade para os alunos que estão no ensino médio. Então, o cardápio também respeita essa questão da faixa etária e também as necessidades nutricionais. Eles devem ser adaptados para atender aos estudantes diagnosticados com necessidades alimentares especiais, tais como a doença celíaca, o diabetes, a hipertensão, anemias, alergias, intolerâncias alimentares, entre outras, né. Então a gente, além de ser obrigatória, além do aluno ter direito a ter o cardápio da alimentação escolar planejado, elaborado e calculado por nutricionistas, os alunos com necessidades alimentares especiais também têm direito ao cardápio especial. Os cardápios, eles têm que atender uma média de necessidades nutricionais, e essas necessidades nutricionais, elas são calculadas de acordo com o tempo que esses alunos estão na escola e de acordo com o tipo de aluno. Por exemplo, se o aluno é indígena ou ele é de área quilombola, ele tem um percentual de calorias e de micronutrientes diferenciados. Então, no mínimo, 30% das necessidades nutricionais de energia, macro e micronutrientes, que estão distribuídos em 2 refeições para creches em período parcial. No mínimo, 70% das necessidades nutricionais de energia, micro e macronutrientes para as crianças, para as escolas, né, e crianças que estão em localidades, em comunidades indígenas ou áreas remanescentes de quilombos. Então, esse tem que ser 3 refeições por dia. No mínimo, 30% das necessidades nutricionais diárias de energia e macronutrientes por refeição ofertada para os alunos que estão nas comunidades indígenas, exceto aqueles alunos que estão em creches. No mínimo, 20% das necessidades nutricionais diárias de energia e macronutrientes, quando ofertada uma refeição para os alunos por turno. Esses alunos eles têm que estar matriculados e é geralmente o período de educação integral. Parcial, desculpe.
No mínimo 30% das necessidades nutricionais diárias para os alunos que estão matriculados na educação básica, exceto creches em período parcial. E 70% para os alunos que têm no mínimo 3 refeições diárias. Aqui no Distrito Federal, para esses alunos que ficam em educação em tempo integral, ProEIT, a gente oferta, além das 3 refeições, mais uma refeição. Então, são 4 refeições diárias para esses alunos e 5 refeições para os alunos se eles estiverem em creches. Então é importante ressaltar que a gente não consegue, abranger o total de calorias diárias que os alunos, precisam, que os estudantes e as crianças precisam durante um período letivo, durante um dia inteiro, o dia inteiro. Então é importante ressaltar que a gente, o PNAE, ele tem um caráter de fornecer alimentação, fornecer nutrição para esses alunos pelo período que eles estão na escola. Esse é um exemplo de um cardápio da Secretaria de Educação de uma refeição por turno. Então, se vocês verem, o cardápio ele tem 4 refeições de sal, que a gente chama, que são refeições mesmo com proteína, com carboidratos, que é o arroz, a farofa, e também tem as frutas e verduras. Esse cardápio ele vai estar começando a ser ofertado agora, nessa segunda-feira, dia 11/4, e ele tem que abranger todos esses nutrientes. Os cardápios da alimentação escolar do Distrito Federal, eles são calculados de acordo com a legislação do FNDE. Os cardápios para alunos com necessidades alimentares especiais, eles seguem esse caderno de referência sobre alimentação. Então hoje, dentro da Secretaria de Educação, a gente adapta dos cardápios normais, 4 cardápios para 4 patologias mais abrangentes, que a gente conseguiu identificar aqui no DF, que é a diabetes, a intolerância ao glúten, a intolerância à lactose, a alergia à proteína do leite de vaca. As demais necessidades alimentares especiais identificadas pelas nutricionistas das regionais de ensino, esses cardápios eles são elaborados pelo próprio nutricionista. A gente aqui da área central, eu como área central, eu faço os cardápios para essas patologias mais abrangentes e se tiver alguma patologia muito específica, eles são adaptados pelos nutricionistas das regionais de ensino. A diabetes nas escolas públicas do DF. Segundo dados do Censo Escolar de 2020, existem 217 alunos com diabetes matriculados na rede de educação. As regiões que mais apresentam estudantes com essa condição são as regionais do Plano Piloto, Ceilândia e Taguatinga. Outro levantamento realizado já em 2021, com base nesses dados, a regional de Taguatinga figura nos 2 levantamentos com alto número de estudantes com diabetes. Por isso, essa razão da gente ter escolhido a CRE de Taguatinga para poder começar esse projeto do enfrentamento da diabetes nas escolas. Esse é um fluxo que a gente tem para os alunos, quando os alunos são identificados lá na escola com necessidades alimentares especiais, aí ele tem que seguir esse fluxo para que ele tenha o direito, para que ele tenha acesso ao cardápio alimentar, para o cardápio para esse aluno com necessidade alimentar especial. Então a escola ela realiza a divulgação, ela quer saber quais são esses alunos, quem é que tem essa patologia. As secretarias de educação questiona no momento da matrícula, o professor cozinheiro toma ciência do caso, o profissional do PSE outro encaminha esse aluno para o diretor da escola. O diretor ele recebe essa demanda, acolhe, orienta o responsável pelo estudante. O diretor verifica se existe laudo médico para esse aluno, porque se é uma patologia, ela tem que ser diagnosticada. A gente não pode achar que o aluno tenha diabetes, a gente não pode achar que o aluno tem intolerância à lactose. Porque para ter o correto manejo desse aluno dentro do ambiente escolar, a gente precisa de um diagnóstico. O diagnóstico tem que ser por meio de laudo. A partir disso, o diretor ele envia o laudo médico via C à equipe de nutrição da unidade da UNIAI, que seja a equipe de nutrição da regional de ensino. A nutricionista da regional de ensino encaminha o consolidado de alunos que foi identificado na sua regional para a diretoria de alimentação escolar, para a gerência de planejamento, para que a gente a gente coloque esse aluno dentro do nosso levantamento de cardápios especiais e que a gente tenha a ideia que esse aluno precisa desse cardápio especial. As nutricionistas da gerência de planejamento, elas elaboram esse cardápio especial e atualizam todos os documentos anexos. O nutricionista da regional de ensino, ele encaminha esse cardápio para as escolas via SEI, que entrega aos responsáveis, aos professores e aos cozinheiros.
Ou seja, esse aluno, assim, a partir do momento que é identificado que ele tem uma necessidade alimentar especial, ele passa por todo esse fluxozinho para que ele tenha acesso ao cardápio especial, porque o professor tem que saber que esse aluno ele necessita de um cardápio especial. O cozinheiro, principalmente, tem que saber que ele vai ter que fazer uma alimentação diferenciada dentro do cardápio que a gente já tem para poder adaptar para esse aluno com necessidade alimentar especial. Os cardápios para os alunos, esse é um exemplo de um cardápio especial para o aluno com diabetes. Esse cardápio ele foi ofertado no começo do mês de abril, então a gente faz toda uma adaptação em relação ao cardápio normal. A gente oferta alguns gêneros diferenciados que não estão dentro do escopo dos alimentos que são adquiridos pela Secretaria de Educação. Então a gente dá opções para essa escola adquirir esses alimentos assim especiais, no caso aqui o biscoito integral, o pão integral, que a gente ainda não tem esses alimentos no escopo do que é entregue pelo Programa de Alimentação Escolar aqui do DF. Existe uma lei que é a lei do recurso direto na escola, que é a lei do PEDAF. Então, de acordo com essa lei, a escola, ela pode adquirir esses alimentos especiais para poder ofertar ao seu aluno que tenha, por exemplo, diabetes. Então, assim, a gente dá as marcas sugeridas do quais tipos de biscoito, aqui no caso, que ele teria que comprar. A gente oferta também, a gente dá a marca sugerida para o pão, aqui no caso, mas é importante ressaltar que o cardápio da alimentação escolar ele respeita a legislação 06 do FNDE, a resolução 06 de 2020. E essa resolução ela se baseou muito, né? Ela adquiriu todos os conceitos do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Então, a gente tem os nossos cardápios, eles já são de alimentos, 80 a 90% são de alimentos minimamente processados ou in natura. Então, assim, para um aluno que tenha diabetes, por exemplo, a gente já tem um cardápio basicamente bem balanceado, bem elaborado para esse aluno. A gente coloca algumas preparações diferenciadas para que não tenha esse aumento do índice glicêmico, não tenha esse aumento do açúcar no sangue. Importante também ressaltar que o cardápio ele tem que atender o período que ele está na escola. Então, o aluno ele tem que ter todo esse manejo fora do ambiente escolar para casar o que ele está comendo dentro da escola e tem que casar junto com o plano dele de insulina e todo esse tipo de manejo do diabetes para esse aluno, e é muito específico para cada pessoa. Então, a gente, no contexto da Secretaria de Educação, a gente trabalha com saúde coletiva, a gente trabalha com a coletividade. Então, a gente não consegue especificar por aluno qual seria o manejo que ele teria que ter em relação à diabetes dele. A gente oferta um cardápio que atende a maioria dos alunos, atende todos os alunos. A gente faz um cardápio especial para diabetes, que atende a maioria dos alunos com diabetes, mas as especificidades têm que ser tratadas enquanto Secretaria de Saúde, enquanto a família. A escola, ela oferta esse cardápio para que esse aluno não possa ser excluído do direito dele de ter alimentação escolar. Então, a gente tenta adaptar o cardápio da melhor forma possível, atendendo todo o que é preconizado na resolução do FNDE, que é o manejo, né, aquela resolução e o caderno para os alunos com necessidades alimentares especiais, mas a gente não faz o manejo clínico dessa criança. Os cardápios para alunos com necessidades alimentares especiais, eles também são calculados seguindo toda a legislação do FNDE. Então a gente tem um percentual de carboidrato, a gente tem um percentual de proteína que é ofertado, a gente tem um percentual de lipídios e de fibras, que é o mais importante para os alunos que têm diabetes aqui no caso. Então a gente faz todo esse cálculo para poder casar com o programa de insulina, caso o aluno ele tenha necessidade de aplicar ou de tomar. Mas esse é um exemplo dos nossos cardápios para alunos com diabetes mellitus. E qual que é a importância desses cardápios especiais? Eles são assim, ele é importante porque eles são para os alunos com alergias, intolerâncias e doenças que exigem restrições alimentares. Mas por que a gente tem que fazer um cardápio especial para esses alunos? Porque a gente tem que promover a inclusão social, a gente tem que atender às necessidades nutricionais desses alunos e a gente tem que garantir o direito humano à alimentação adequada. Porque o aluno tem uma necessidade alimentar especial, ele não pode ser excluído, ele não pode, ele tem o direito de ter o cardápio da alimentação escolar. Então, é importante que a gente atenda todos os alunos da rede, e a gente atende todos os alunos da rede, e que esses alunos tenham direito à alimentação escolar e tenham direito de se alimentar na escola junto com os demais estudantes.
Obrigado, eu agradeço pela oportunidade. Esse é o nosso e-mail, é o e-mail da GI.suap, qualquer dúvida e tá aí o nosso contato, e obrigada.